Fala galera, esta história é baseada em uma fanfic. Então já sabem, pode ter muita coisa fumada, mas espero que desfrutem. Ano 737, planeta Vegeta. Paragus estava sendo segurado pelos homens de Rei Vegeta enquanto suplicava para que seu filho, Broly, não fosse morto, porém isso parecia não ter o comovido nem um pouco e, depois de muito tempo implorando por sua vida e a dele, Rei Vegeta já estava cansado dessa conversa e, antes que pudesse atirar uma onda de energia no peito de Paragus para pulverizá-lo, um dos guardas apareceu e fez uma proposta ao rei. E se o pequeno Saiyajin fosse mandado a um planeta distante da visão de Frieza e, também, do planeta, para que assim o mesmo não causasse problema algum ao seu reinado? Matutando por algum tempo, Rei Vegeta considerou isso uma possibilidade que ele gostara, e assim ordenou que o pequeno Saiyajin fosse mandado a um planeta distante, porém supervisionado por um outro Saiyajin, sendo este um que fosse considerado esquecível. E assim um dos cientistas reais que passava pela sala o contou, de um Saiyajin de poder de luta baixo que, curiosamente, embora com o poder de luta de 2, o pequeno Saiyajin conhecido como Kakaroto conseguiu fazer o pequeno Broly chorar, demonstrando ter grande potencial, mas claro, continuava sendo duvidado pelo poder de luta incrivelmente baixo até para um Saiyajin criança, e caso mesmo assim o pequeno Saiyajin morresse pelas mãos do lendário Saiyajin, quem se importaria mesmo? E após discutirem por um tempo, Rei Vegeta ordenou o envio dos dois Saiyajins para o planeta conhecido como Terra enquanto ele ia até a nave de Frieza junto de uma tropa após saber do que o Saiyajin Bardock havia dito a todos. Com isso, Broly e Kakaroto foram mandados rumo à Terra, mas enquanto estavam viajando até o planeta, Frieza decidiu dar uma visita ao planeta Vegeta, planeta Terra, semanas depois. Após semanas viajando pela vasta galáxia norte, as cápsulas contendo os dois pequenos Saiyajins finalmente pousam no planeta azul, mas devido à velocidade que entraram na atmosfera, acabaram caindo com muita força num local conhecido como Montanha Paozu, fazendo assim um estrondo gigantesco junto de uma imensa cratera. Não muito longe dali, um idoso conhecido como Son Gohan ouviu este barulho enquanto cuidava de sua horta, e assim se dirigiu à floresta, onde julgava que o barulho tinha vindo. Após procurar entre aos vários bambuzais, ele encontra duas pequenas naves uma do lado da outra, e curioso, ele foi verificar o que eram, mas quando chegou perto, as suas portas começaram a se abrir, e delas foram revelados dois pequenos bebês que pareciam estranhamente tranquilos. Depois de julgar não haver problema algum, ele decidiu levá-los à sua casa antes de determinar o destino delas. Não passado muito tempo, o Sr. Gohan percebeu que o que ele julgava ser o mais novo começou a ficar mais agressivo, enquanto o mais velho que, embora se frustrava muito, especialmente caso o mais novo chorava, parecia ser bem mais calmo, o que mais fez Gohan acreditar que ele seria o mais velho dos dois, mesmo que eles sejam da mesma idade. Após um tempo, parecia que os dois pequenos jovens pareciam estar gostando do velho mas, durante uma caminhada, os dois pequenos estavam sendo levados num cesto que estava carregando, pois estavam passando num caminho bem estreito, mas enquanto parecia tudo tranquilo, Kakaroto começou a implicar com Broly, mas antes que começassem a causar algum problema maior, Broly acabou perdendo o equilíbrio e, por reflexo, levou junto o pequeno Kakaroto, e assim os dois jovens caíram do precipício e bateram suas cabeças, ficando assim inconscientes. Desesperado pois achava que os seus meninos haviam morrido, ele vai até eles e percebe que ainda respiram, e assim, os levou para casa, para que pudesse cuidar de seus ferimentos e, após dias cuidando deles, eles finalmente acordaram, mas sem qualquer memória do que havia acontecido e, por não saber seus nomes mesmo tendo-os conhecido há um tempo consideravelmente bom, ele decidiu nomeá-los em homenagem a seus avós, e assim Kakaroto recebeu o nome de Son Goku, enquanto Broly foi chamado de Son Jungo e, crescendo como irmãos, Son Gohan sabia que, embora sendo duas crianças inocentes, portavam um grande poder, um poder que ele só conseguia sentir, mas sem saber o quão. Mas num certo dia, a surpresa de ver o quão poderoso podem ser não foi tão agradável. Numa noite de lua cheia, Goku acabou por ver a lua cheia fora de casa, e isso o fez virar um gigantesco gorila que atacava seja lá o que estava em sua frente. Com medo de perder Goku, Gohan tentou controlar a fera, que inconscientemente tentou esmagar o velho. Que aconteceria se Jungu não intervisse e segurasse o pé grandioso dessa besta, o que fez com que ele visse sua própria força. Procurando uma forma de conter a fera para que Goku voltasse ao normal antes de se ferir ou a feri-los, Gohan notou que talvez a cauda deles os fizessem virar essas feras e, juntando um pouco de energia que tinha, ele atira uma pequena esfera de energia que foi o suficiente para cortar a cauda de Goku, fazendo-o imediatamente a voltar ao seu estado normal e, devido ao cansaço, a desmaiar no chão. Quando a
poeira abaixou. Jingu e seu avô levaram Goku para dentro, esperando tudo dar certo. Quando o deixaram em sua cama logo após trocá-lo, Jingu começou a pensar que é melhor evitar olhar a lua com certo receio de causar um problema ainda maior. Sabendo que este incidente dificilmente seria o último, ele decidiu que ele teria de ser um exemplo ao ser irmão mais novo. Assim, enquanto seu irmão costuma ser inocente e brincalhão, Jingu tem uma personalidade mais cuidadosa e séria. Anos se passaram e, enquanto Gohan estava ocupado arrumando sua casa, Goku e Jingu foram pescar um peixe para o almoço. Enquanto voltavam, algo acabou acertando Goku pelas costas e, julgando que fosse um monstro querendo seu peixe, ele investiu contra o ser. Enquanto Jingu só assistia e, depois de alguns segundos, algo sai de dentro do monstro, e essa coisa era na verdade uma garota de cabelos azuis muito irritada por terem quebrado seu carro. E após coisas serem esclarecidas, Goku e Jingu conhecem Bulma. Após se conhecerem, Bulma conta o porquê dela ter vindo a este lugar. Era para procurar um artefato místico conhecido como Esfera do Dragão, e ela veio perguntar se eles não teriam encontrado. Uma e, sem saber o que eram, decidiram somente a convidar para dentro de casa e, aproveitando para que ela conhecesse o avô deles. O que Bulma de início ficou meio sem jeito, pois entendeu um pouco errado a mensagem, pois Bulma pensava que era como conhecer os pais do amado, mas devido à natureza inocente de Goku de dizer que é claro, pois é lá onde a comida está, ela acaba por simplesmente aceitar. Ainda mais com Jingu simplesmente parecer tranquilo sobre uma garota entrando em sua casa do nada e, quando entraram, Jingu chamou seu avô, dizendo que uma garota havia entrado e, entusiasmado, Gohan decidiu pegar alguns pãezinhos para a convidada, enquanto os dois pegavam o peixe da estrada. Depois de esclarecer tudo sobre as esferas, Gohan decidiu dar a ela sua esfera depois de ouvir o motivo dela, que obviamente era o de conseguir um namorado perfeito, e, por saber que pode ser perigoso ir em busca delas, especialmente se a lenda for verdadeira, ele sugeriu que seus netos poderiam a seguir. Ao ouvir isso, Goku ficou animado por ter a oportunidade de explorar o mundo e, talvez, enfrentar caras fortes, e talvez até mesmo ser o mais forte do mundo. Enquanto isso, Jingu não parecia tão excitado quanto seu irmãozinho, pois, caso fossem, quem ficaria para ajudar seu avô a fazer as tarefas de casa e, antes que pudesse concluir tudo, Gohan disse que está tudo bem e que seria bom para eles irem, já que eles deveriam ir juntos dela, explorar o mundo e, mesmo que essas esferas sejam só uma lenda, eles pelo menos teriam viajado para outros locais fora da montanha e, assim, Jingu relutantemente concorda, mas com uma condição: assim que a jornada acabasse, eles iriam voltar para casa. Conforme a jornada em busca das esferas do dragão prosseguia, Goku e Jingu conheceram alguns amigos. Como o Long, que, embora fosse temido devido à sua técnica de transformação, fora enganado por Goku fingindo ser uma garotinha perdida e, após derrotado pelos irmãos, seguiu o caminho junto deles devido à vitamina que Bulma fez, que o fazia ter de ir ao banheiro sempre que ela dissesse pim. Ou então Yancha, que, embora a maneira dele conhecê-los fosse bastante desajeitada devido ao fato de Goku estar morrendo de fome e Yancha só querer roubá-los, junto de uma pequena briga de xingamentos entre o Long e Qual, acabou com Yancha sendo derrotado quando ele tentara atacar Goku com sua espada e Jingu colocou-se na frente dele e bloqueou a espada com seu braço, quebrando-a em pedaços, o que fez Yancha congelar de medo e implorando para que fosse perdoado e, em troca, ofereceu-se para juntar-se a eles na aventura pelas esferas, ainda mais pois gostaria de fazer um desejo em especial ao dragão, ao qual não queria revelar a ninguém, o que fez Bulma ficar um pouco curiosa sobre isso. E junto de amigos, eles conheceram um mestre de seu avô Kami, que deu aos dois sua nuvem voadora pois não conseguia mais usá-la, e deu a Bulma a sua esfera do dragão em troca de uma espiadinha de leves, sem ela saber como conseguiu convencer, e até mesmo conseguiram salvar a montanha Fripan com a ajuda de uma nova amiga chamada Shishi, que acabou por fazer Goku a prometê-la em casamento, mesmo não sabendo que é mas também junto disso, arrumaram inimigos fortes, como Pilaf e seus capangas Mai e Shu, que foram derrotados quando Goku se transformou novamente no macaco gigante, destruindo todo o castelo deles e, logo após a vitória, Goku descobre sobre um torneio de artes marciais, e embora sua primeira reação fosse de ânimo, ele logo lembra da promessa que ele e seu irmão fizeram. Após relembrar todos de sua promessa, Jingu somente coloca sua mão direita no ombro de seu irmão no sinal de está tudo bem, após dizer o quanto essa aventura o ajudou a aproveitar e a descobrir mais sobre o mundo. Ele concluiu que não estava pronto para voltar à sua rotina cotidiana ainda que, talvez, fosse bom eles voltarem mais tarde, ainda mais pois seu irmãozinho parecia não estar querendo voltar ainda.
Ao ouvir isso, Goku perguntou se o avô deles iria concordar com tudo isso e, após afagar um pouco o cabelo bagunçado dele, Jingu disse que ele iria contar a Gohan que eles iriam demorar um pouco mais a voltar, pois como seu irmão queria lutar no torneio de artes marciais, não seria uma atitude muito madura privá-lo de se divertir, e isso abriu um enorme sorriso no rosto de Goku que, rapidamente, se jogou em seu irmão e o abraçou muito forte, pegando a nuvem voadora e indo até a ilha de Kami para começar a treinar. Enquanto Jingu voltava para sua casa na montanha, pausou para avisar seu avô que, embora achasse que Gohan poderia ficar desapontado, o mesmo achou muito legal que eles queiram continuar explorando o mundo, e até disse que seria bom se ele fosse com ele para West City, já que era lá onde seus amigos estão, o que fez Jingu ficar bem mais feliz, e assim ele e seu avô foram para a cidade, enquanto Goku treinava sob a jurisdição de Kami, o que o levou a melhorar o seu Kamehameha e a conhecer o seu melhor amigo, Kuririn. Durante a estadia em West City, Bulma convidou Jingu e Gohan a morar em uma das casas dentro da empresa de sua família, a Corporação Cápsula e, meio sem graça, Jingu acaba agradecendo imensamente a ela que, como forma de compensar o favor dele de acompanhá-la na aventura das esferas, ela pergunta se ele gostaria de estudar junto dela, já que ela sabe que nem ele nem seu irmãozinho já estiveram numa escola antes, e, por não saber o que seja isso, ele decide só ficar em casa ajudando a fazer algumas tarefas cotidianas, o que deixou Bulma um pouco frustrada e, para descontar sua raiva, ela armou uma desculpa que ele precisava de roupas novas, já que ela não queria que a vissem andando com uma pessoa que parece que só veste uma, mas é claro, tudo um truque para ele carregar as compras dela. Mas, quando eles voltavam para casa dela, um grupo de bandidos tentou roubá-los, mas foram surpreendidos por Jingu que, sem nenhum esforço, conseguiu os mandar voando para a força para evitar mortes e ferimentos graves, o que fez Bulma admirá-lo mais ainda, não só por ter a defendido, mas por simplesmente punir os bandidos sem que os mesmos ficassem com graves contusões. Isso fez com que eles ficassem mais ligados. Após um ano, o torneio finalmente começou, e lá, além do reencontro de Goku com seus amigos, houve também o reencontro de Kami com Gohan e, enquanto Goku estava ansioso para lutar com seu irmão, o mesmo disse que não iria participar, que só queria vê-lo lutar para que pudessem saber o quanto ele ficou mais forte, e assim enquanto Goku, Yamcha e Kuririn entravam junto de outros 5 competidores desconhecidos, Jingu e os outros procuravam um lugar para assistir ao torneio, mas estranharam o fato do mestre Kami não estar lá. Durante a segunda luta, ele e seu avô começaram a ficar desconfiados do misterioso Japki Shun, que parecia ser um pouco mais velho do que deveria, ainda mais por ter derrotado Yamcha tão facilmente sem encostar um dedo nele, e as suspeitas só se concluem quando, ao lutar contra Kuririn, a figura misteriosa usa um Kamehameha para evitar-se de cair para fora do ringue, mas decidem não contar para que soubessem o porquê disso. Quando finalmente Goku chega nas finais, Japki Shun começa a lutar, e enquanto todos pareciam mesmerizados com as habilidades de Japki, Jingu alertava Goku onde ele ia atacar, e isso acabou dando uma certa vantagem contra o mestre, porém não o suficiente para que ele conseguisse impedir o Drunken Fist do mesmo, que resultou em Goku tendo problemas para se desviar e, por acidente, se transformou no macaco gigante e quase destruiu a arena toda, sendo impedido por Japki destruindo a lua, fazendo-o voltar ao normal, mas sem memória e completamente nu. Após o torneio ter acabado, a figura misteriosa decide convidar a todos a um lanche que ele pagaria com o dinheiro ganho do torneio, o qual quase se esgota devido à fome quase inesgotável dos dois irmãos. Depois de terminarem de comer, Goku conta que ainda tem curiosidade de explorar o mundo ainda mais e, mesmo com Jingu dizendo que eles talvez estivessem há muito mais tempo do que deveriam longe de casa, Gohan aceita e diz que não seria nada bom eles simplesmente pararem de descobrir o mundo só por causa de uma promessa boba, e dito isso, Goku se despede mais uma vez de seus amigos e, subindo na nuvem voadora, começa a viajar em busca de aventuras. Bem, essa foi a primeira parte. Se quiserem ver a continuação, deixem seu like no vídeo ou comentem aí embaixo. Depois de algumas semanas, Goku